Ok, irmão? Graça e paz. Mais uma terça-feira abençoada. Hoje nós vamos ter o encontro dos nossos PGMs, ok? E assim estamos terminando aquela série, exatamente falando sobre a evangelização que transpõe fronteiras, ok? E Atos dos Apóstolos, a ação do Espírito Santo na igreja. Ainda chegando ao fim dessa série, tá bom, meu irmão? E terça-feira agora, né, amanhã sem falta, justamente no dia 9, né? Amanhã 9. Aí nós estamos ali, ó, com esse estudo magnífico. A evangelização precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Ok? Vamos assim, vamos estudar Atos dos Apóstolos no capítulo 8, versículo 26 ao 40. Aí a gente vai se entender bem melhor nesse estudo, tá certo? Você pode ler isso, isso é uma tarefa em casa para você fazer, meus irmãos. Olha aí, e justamente aqui nós vamos ver Filipe e o Eunuco, aquele encontro maravilhoso, tá certo? Que lição magnífica a gente vai tirar daqui, querido. Então a gente vai ver o seguinte, que o Espírito Santo, ele dirige a pessoa de Filipe para o deserto. Ele sai justamente lá da cidade de Samaria, né, e vai para o deserto. E vai cumprir ali, irmão, o ídolo de Jesus. Né? Vá para Jerusalém, e lá você vai receber o Espírito Santo que vai descer sobre vós. E você vai ser a minha testemunha, né, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então ele ali vai para o deserto, ali o Espírito Santo vai lá, que você tem um encontro ali com a autoridade, tá certo? O eunuco vai encontrar com você, e o eunuco da Etiópia, né, que precisava de um esclarecimento espiritual. Então só quem sabia disso era o Espírito Santo. E é ele quem vai dirigir justamente essa evangelização. Olha, querido, quando nós vemos isso aqui, ó, nós vamos ver justamente que Filipe inicialmente leva para o seio da igreja os samaritanos, os que estavam entre os judeus, que eram os gentios, tá certo? E agora ele leva quem? O etíope, que era um meio convertido do judaísmo. Ele tinha um conhecimento que ele lia justamente a palavra, tá bom? Então ele leva para a igreja, tá certo? Do Senhor. Então, com isso, nós vamos ver 5 verdades que devem ser aqui observadas. Primeira verdade é que, em primeiro lugar, é preciso saber que uma vida vale todo o investimento do mundo. Ok? Então o Espírito Santo vai lá, tira Filipe do seu seio, do meio da sociedade, e leva ele lá para o deserto. Porque Deus tinha algo ali, que era salvar justamente aquele eunuco, tá certo? Bom, segundo lugar, é preciso ir lá fora onde os pecadores estão para levá-los a Jesus. É interessante, mas muitas vezes nós queremos ganhar alma, mas queremos ganhar dentro da igreja. Não saímos da igreja, tá certo? Aí aqui que acontece, Filipe obedeceu prontamente, e quando ele chega lá no deserto, aí vem aquele homem na carruagem, aí diz assim, aproxima-te desse carro. Então significa que a ação fora do santuário, lá fora, desce o carro, significa ação fora do santuário, lá fora onde está o movimento nas estradas e alamedas da humanidade. Ou seja, onde se precisa evangelizar, é lá fora, irmãos. A pessoa carente está lá fora e precisa ser evangelizada. E o Espírito Santo vai dirigir Filipe para isso aí. Ok? Bom, vamos lá? Continuando. Terceiro lugar, é preciso explicar as Escrituras e levar as pessoas a Cristo. Você percebeu aí, quando o eunuco estava lendo ali, Filipe se aproxima, que o Espírito Santo está se mandou, não foi? Você está entendendo o que você está lendo? Como é que eu vou entender que não tem que me explique?
E ele começou a explicar justamente, né, quando Jesus foi lá para o Calvário. E ali ele explica o evangelho àquele homem. Tá certo? Então, precisa justamente a palavra de Deus, tá certo? Ser lida, irmão, ser explicada. Então, isso é uma função minha, é uma função sua, é a função da igreja. E em quarto lugar, tá certo? É preciso receber as pessoas que creem em Cristo pelo batismo. Então, quando justamente Felipe vai e fala aquele eunuco, e ele diz assim: o que é que eu preciso para ser batizado? Tem como eu ser batizado? Sim, se você crê. E aí, o que é que precisa? A água. E cadê a água? E as águas? E disseram: vamos às águas. E ali ele batizou o eunuco. Tá certo? Então, as pessoas, né, que creem em Cristo pelo batismo, ele tem justamente que descer as águas para cumprir o mandamento do Senhor Jesus. Quinto e último lugar, não é? Nós vamos estudar ali, é preciso estar sempre aberto à nova direção do Espírito Santo. Aí o que é que nós percebemos aqui? A tradição diz que este eunuco voltou à sua terra e evangelizou. Tá certo? Ele não ficou parado, mas vai lá e ele evangelizou os seus. Então, o evangelho, tá certo? Ele precisa justamente estar aberto para uma nova direção. Ele vai lá e fala para os seus o evangelho do Senhor Jesus. Bom, isso aqui foi um resumo que nós fizemos, tá certo? E a gente vai ficar por aqui, né? Porque você quer aprender mais, amanhã sem falta nos PGs. O dia 9 agora, tá bom? E olha, irmãos, eu tenho certeza de uma coisa, que nós estamos com muita sede de falar da palavra de Deus através desses estudos. E olha, eu garanto a você que esse estudo ele é para a honra e glória do Senhor Jesus. Posso contar com você sem falta nesse PGM? Procura o PGM mais próximo à tua residência. São 4 à tua disposição. Aquele que estiver mais próximo à tua residência, vai lá, vai participar. Vai justamente andar, né? Assim, estar em comunhão com os irmãos. Vamos aprender juntos? Amanhã sem falta. PG. PG.